céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Bendito seja o nome santo de Jesus, a qual nós já ouvimos uma parte da palavra de Deus, a qual o Senhor tem dado realmente para nós o direito de estarmos aqui louvando e bendizendo o seu santo nome, porque a sua benignidade é para todo sempre. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa tarde desse dia, para que nós possamos, ó Deus, juntamente com este povo, estar realmente transmitindo esta palavra maravilhosa a qual o Senhor tem nos dado. Então, nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra fala em cada coração nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Disse a palavra de Deus assim, Isaías falando a respeito do Messias, que a qual estava prometido de nascer de uma virgem, a qual nasceu Cristo. E ele profetizava, dizendo uma palavra maravilhosa para nossos corações na tarde desse dia, que disse assim, porque brotou um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselhos, fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o temor do Senhor. Nós sabemos, amados ouvintes da palavra de Deus, e disse assim, e deleitar-se do seu temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. A Bíblia diz que realmente, profetizando Isaías, o profeta Isaías profetizou a respeito do Messias, a qual foi Jesus, que a qual nasceu na terra, nasceu de uma virgem. E ele disse aqui as qualidades que ele tinha. Ele vinha como renovo. O Evangelho é coisa nova, coisa pura, coisas que vêm trazer edificação para cada um de nós, para que nós possamos examinar as Escrituras e procurar ter nela a vida eterna. E esse Jesus, quando veio, ainda antes da sua morte, no capítulo 4 de Mateus, a qual ele estava preparando para a sua morte, para a morte de cruz, então ele estava consagrando a sua vida e jejuou 40 dias e 40 noites. Nós não sabemos como foi esse jejum que ele fez, se ele ficou totalmente
sem alimentar até de água, que realmente o corpo, ele sente mais falta da água do que do próprio alimento. Mas disse que, nisso que ele foi preparar, que ele estava jejuando, que ele estava preparando, logo apareceu um tentador para tentar. E disse então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pão. Jesus respondeu, dizendo, ele porém respondeu e disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas assim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, o tentador, transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E ali ele disse: se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomando-o pelas mãos, para que não tropece os seus pés em pedras. E disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então o Senhor Jesus foi tentado quando ele estava preparando para a morte de cruz. A Bíblia diz que realmente está escrito uma profecia que ele ficou transfigurado de uma maneira que nós não desejávamos, porque foi transfigurado. Isaías profetizando, depois no capítulo 53, disse bem claro, ainda nas profecias de Isaías, a qual o profeta Isaías profetizou, dizendo que ele ia ser transfigurado, ele ia ser homem de dor, homem experimentado no trabalho, homem que nós não poderíamos fazer dele causa algum. E naquele momento que ele estava ali, sendo tentado pelo inimigo, porque na verdade, se ele cede à tentação, nós não estaríamos aqui, porque hoje nós estamos aqui no nome de Jesus Cristo, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte, e a morte de cruz. Mas a palavra de Deus disse bem claro, no capítulo 7, versículo 13 de Mateus, está escrito a respeito dos dois caminhos. Ele disse uma palavra no Sermão da Montanha, ele pregando a palavra, ele anunciou dizendo: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso, porque largo é a porta,
espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por eles. Tem muitas pessoas andando regaladamente, achando que o caminho que ele está andando, as práticas que ele está praticando, está tudo bem. Mas sabeis que um dia tu dará conta diante de Deus, porque disse, porque estreito é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Porque está escrito, apertado é a porta, estreito é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos hão que há de entrar por ele. Esse caminho estreito é Jesus, a qual ele disse no capítulo 14 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos estão dizendo que está no caminho de Cristo, mas está praticando as coisas que não vêm ao acordo do caminho verdadeiro, que é Cristo. Na verdade, quando ele foi tentado, na tentação eles aproveitaram que ele estava com fome, mas disse a palavra de Deus que nem só de pão vive o homem, mas assim de toda palavra que vem da boca de Deus. E aquilo que está escrito na palavra de Deus, o próprio Deus é que deu para o homem a revelação para escrevê-lo esta palavra, para que hoje tu pode realmente estar ali testificando desse poder. E nós sabemos que o inimigo queria tentar para tirar a força, para tirar a identidade de Cristo, mas ele venceu a morte, e a morte de cruz, e ainda antes de morrer, ele cumpriu uma parte, pregando a palavra de Deus, e disse assim, no capítulo 9, versículo 2, a respeito do paralítico de Cafarnaum. Jesus, vendo, entrando no barco, passou para a outra banda da margem, e chegando na cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Jesus, vendo a fé daqueles que trouxesse o paralítico para ser curado, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Quando Cristo disse assim, o homem estava paralítico. Aqueles seus companheiros trouxeram para ser curados da sua paralisia, do seu modo que estava, para ver ele andar. E logo Jesus, vendo o paralítico, ele disse: tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Eis que alguns dos escribas disse entre si:
blasfêmia. Ele não acreditava que Cristo veio para perdoar os pecados, para pagar os pecados, para tirar os pecados. Ele estava juntamente com o povo humano e ali ele estava montando o meio do evangelho ser pregado, e ele sendo que ele orava e curava, assim ele prova que depois da sua morte de cruz, depois de ressuscitado, ainda ele hoje cura. Naquele dia ele estava presente carnalmente curando, mas hoje não está mais aqui vivo na carne, mas ele está no Espírito, porque o Espírito de Deus é sobre nós para levar esta palavra, a qual, para continuar a sua palavra, a Bíblia diz bem claro que quando Jesus pregava aqui na terra, ele começou o seu ministério. E hoje, nos nossos dias, estamos continuando o seu ministério, só de forma diferente, porque agora ele está no nosso meio com o Espírito, a qual ele prometeu e mandou sobre nós o Espírito de Deus, a qual teve no meio dos discípulos e soprou no meio dos discípulos o Espírito Santo, a qual também ele está aqui na tarde desse dia. Se você crê, ele está. Se você não crê, ele está aqui, porque a Bíblia diz que aonde está reunido 2 ou 3, ali ele está no meio. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, dos fariseus, que falava que ele estava blasfemando, mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, como também está conhecendo o seu pensamento aqui nesta praça, ele sabe se você vai passar de hoje, ele sabe se você, esta noite, Deus pode te pedir a tua alma, para quem tu tem reservado. Prepara-te, porque brevemente tu pode ser surpreendido, porque Deus realmente, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, o convite é aceitá-lo a ele como único, suficiente Salvador, para que tu possa ter direito na vida eterna. E disse Jesus: porque pensais mal no vosso coração. Jesus estava falando com o povo, a qual estava duvidando, porque ele estava perdoando o pecado daquele paralítico. E eles disseram que ele estava blasfemando contra a palavra de Deus. Jesus disse bem claro: porque pensais em vossos pensamentos, porque são duros e maus de coração. Quem não acredita que esta palavra é verdade, é duro de coração. E disse a palavra de Deus: pois o que é mais fácil dizer? Jesus dizendo para aqueles que estavam duvidando, qual que é mais fácil dizer? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta-te,
e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem na terra autoridade para perdoar pecados. E disse então, naquele momento, ao paralítico: levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Naquele momento ele estava realmente falando, e o paralítico realmente disse a palavra, e levantando-se, o paralítico levantando-se e foi para a sua casa. Louvado seja o santo nome de Jesus. Talvez você não está paralítico na sua parte física, não está aleijado, talvez não tenha nem dor de coluna, que a qual tem muitos assim, torto com colunas, mas talvez você está atrofiado no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus, precisando de erguer a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, assim como Jesus disse para o paralítico, e disse para ele que levantasse. Levantou para levantar e ir para casa. Ele na mesma hora levantou-se e foi para a sua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão vendo isso, maravilharam-se e glorificaram a Deus, que darás tal poder ao homem. A Bíblia disse bem claro, Jesus disse: ide, fazer esta obra, ou fazeis maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Hoje, ele cumpriu esta palavra, qual ele falou com os discípulos: fará esta obra e fará maior ainda. Ele estava falando do tempo que ele estava realmente para ir, voltar ao seu lugar de origem. E a maior obra que a qual ele está falando, que é para ser feita, é o tempo. Já tem mais de 2000 anos, a qual nós se encontramos aqui, pegando esta palavra, porque a Bíblia diz bem claro: se nós parar de falar desta palavra, até as pedras clamam. Bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos incumbidos, estamos na responsabilidade de levar para você a verdade, porque a verdade liberta o homem do vício, da mentira, do adultério, da fornicação, do roubo, da maconha. Liberta o homem dos seus vícios. Ele coloca em um caminho. Nós sabemos que existem muitos que estão talvez até brincando de crer em Deus. Talvez muitos estão até fazendo comércios com a palavra de Deus, mas sabeis que um dia Deus te pedirá conta a sua vida, que está realmente usando esta palavra para ganhar sua vida terrena, a qual se acaba aqui
Bendito seja o nome do Senhor. Não se brinca com a palavra de Deus. Converta o teu coração e aceita o Jesus de verdade, a qual não é mentira. Muitos pegam essa palavra e pegam ela ao contrário. Mas aqui nós estamos testificando da verdade que liberta o homem dos seus vícios, dessas imundícias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta praça. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu não estou aqui com ordem para pregar materialmente, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a nossa vida aqui nessa terra, mas é contra as potestades dos ares, que está desviando muito homem para o inferno. Desperta, tu que dorme, se esta noite Deus te pedirá conta da tua alma, para quem tu tem reservado. E a Bíblia diz que só existe dois caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. Aonde você está andando? Para onde você está caminhando? Para onde está o seu destino? Porque não foi com ouro e nem com prata que foi mudado a vossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue precioso, a qual foi derramado naquela cruz, para te libertar de toda a imundícia desse mundo. Porque na verdade o seu corpo um dia se acaba, que é o tempo do Espírito. Qual é o Espírito que está habitando em você? É o Espírito de Deus ou o Espírito da imundícia? Ou o Espírito do diabo? Só existe dois caminhos: o céu ou o inferno. E que Deus te abençoe. Nós sabemos que o próprio Jesus está aqui, porque Ele prometeu: onde está reunido dois ou três, ali eu estarei no meio. Nós não estamos aqui atrás de dinheiro, atrás de coisas materiais, porque tudo isso fica aqui. Carro novo, carro velho, dinheiro, casa. O corpo pudesse no pó da terra, mas o teu espírito volta a Deus, e você precisa dar conta dele. Desperta, tu que dorme. Esta noite Deus pode te pedir a tua alma, e para quem te está reservado. E que Deus abençoe, e que o Espírito de Deus continua te dando uma oportunidade como esta, de ouvir a verdade e ser liberto por ela. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E é fogo bom! Graças a Deus, ouvinte, você ouviu a palavra de Deus, foi semeado o teu coração nessa tarde. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de você dar você de ouvir a palavra de Deus. Toma a decisão, aceita Jesus como Salvador, repete seus pecados, e Jesus está voltando. Queremos agradecer a você pela sua atenção nessa tarde, que está nos ouvindo a palavra de Deus. Mas não demore, tomar a decisão com Jesus, que Ele está voltando. Queremos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela essa oportunidade. Nos leve, Pai, segurança, Deus amado. Toma todos que estão aqui nessa praça nas tuas mãos. Abençoe lá a família de cada um, meu Pai, dando bom final de semana. Para todas as famílias, ó Pai Santo. Chegamos todo esse povo nas tuas mãos, acreditando na vitória, no livramento, no nome do Deus de Israel. Bom dia de coração para o bem do votório. É graças ao grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja. Toda a igreja diga amém. Está terminado. Em nome de Jesus.